Questão 2. Considere a função f de R2 em R definida da seguinte maneira. F de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, x à terceira menos y à terceira, para cada par, né, xy pertencente a R2, com x diferente de y, e f de x igual a 2 sobre 3, se x igual a y, certo? Primeiro, o que a gente observa? Que esse limite aqui, aliás, essa função, ela já foi citada na questão anterior. O problema é, eu achei assim um pouco de... não de malandragem, né? Mas assim, deu um pouco de uma pelada, por quê? Lá na questão 1, ele colocou limite tendendo ao ponto 1, 1. Ok. Nessa questão 2, ele pediu para definir se ela é contínua, pediu para decidir, né? Se ela é contínua em 0 e 0. Mudou o ponto. Quando muda o ponto, a gente muda um pouco o raciocínio. Então, a gente vinha numa linha de raciocínio, a gente tem essa quebra de linha de raciocínio, né? Então, modifica um pouco o nosso pensamento em relação à questão 1. Então, assim, lá na questão 1 a gente fatorou, cortou, bonitinho, e conseguiu concluir. Justamente deu esse valor aqui, né? 2/3. Mas, enfim, a gente precisa ficar atento a essas pegadinhas aí, ok? Então, ele pediu para decidir se é contínuo em 0 e 0. Repare que se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, é claro que assim, para definir se é contínua, né? Vamos voltar um pouco. Para definir se é contínua, é preciso que o limite exista nesse ponto, onde está definido, né? Nesse caso é 0, 0. Então, para que ela seja contínua em 0 e 0, é preciso que o limite exista em 0 e 0. Vamos ver se isso acontece. Caso contrário, caso ela não seja contínua, logo ela não vai ser diferenciável. Por quê? Porque para ser diferenciável precisa ser pelo menos contínua. Então, não contínua implica não diferenciável. Então, se eu colocar na letra A que não é contínua, eu já mato a letra C e digo que não é diferenciável. Ok? Então, bora lá. Repara o seguinte. Eu preciso calcular o limite dessa função definida por x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x à terceira menos y à terceira. Ok. Vou colocar aqui, ó, letra A. Vamos começar a letra A. A letra B... já vou explicar rapidinho. Na letra B, a gente vai usar as derivadas parciais, né? A fórmula de derivada parcial. Também conhecida como d/f sobre d/x, d/f sobre d/y. Isso aqui é a mesma nomenclatura, ó. Ou f de x, xy, f de xy, derivada parcial em relação a x e derivada parcial em relação a y. Isso tudo aqui está dizendo a mesma coisa. Tranquilo? Coloquei aqui porque às vezes tem material que aborda de um jeito, aborda do outro. Mas isso tudo aqui está dizendo a mesma coisa. Derivada de f em relação a x e derivada de f em relação a y. Quer dizer a mesma coisa, certo? Deixei destacado aqui no cantinho. Então vamos começar lá pela letra A, né? Decida se é contínua. Então a gente precisa verificar o limite. Quando eu fatoro e eu corto, no ponto 1 e 1 vai modificar. Ok. Só que no ponto 0, 0 não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, nesse caso, o que eu preciso enxergar? Quando eu cortar, eu vou cair no x e y em cima, x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado embaixo. Vou observar que não existe nada limitado. Vou observar que eu não consigo fatorar mais. Então, só resta um caminho, que esse limite não existe. E para esse limite não existir, eu vou usar o teste dos dois caminhos. Porém, lembrando que se eu tomar um caminho que não exista, eu já posso concluir a questão, que é o que eu vou fazer aqui, para a gente matar essa questão. O que eu vou fazer? Ó? Considere ε1 de t
igual a... Vamos pegar T0. Certo? Por que eu fiz isso? De maneira análoga, lá na letra B da questão 1. O que eu vou fazer aqui? Observe, né? Mesma argumentação. Observe que ε1 de 0 é justamente igual a 0, 0, que é o que eu precisava para garantir o teste. Certo? É uma condição necessária. Temos. Vamos lá. Vamos calcular esse limite. Ó. Limite quando f... Limite quando f de ε1 de t quando t tende a 0 é justamente igual a limite quando t tende a 0 de f de t 0. Repara que aqui no fatoreio eu vou aplicar imediato. Vai ficar igual a limite quando t tende a 0 de t ao quadrado menos 0 ao quadrado dividido por t ao cubo menos 0 ao cubo. Isso aqui é igual a limite quando t tende a 0 de t ao quadrado dividido por t à terceira. Isso aqui é igual a limite quando t tende a 0 de 1 sobre t. Repare que isso aqui diverge, né? Vai para o infinito. Então, o que eu faço? Eu vou tomar 0 pela direita. 0 pela direita, 0 pela direita. Isso aqui vai para o mais infinito. Feito isso, eu já posso garantir que limite de x e y tendendo a 0, 0 de f de x e y não existe. Ou seja, eu nem precisei tomar os dois caminhos. Com um caminho só eu resolvi, porque eu já mostrei que esse limite não existe. Mas se eu quisesse fazer, eu poderia fazer o contrário e encontrar menos infinito. Eu poderia tomar o 0 aqui pela esquerda e encontrar menos infinito. Sem problema nenhum. Mas só com essa argumentação aqui já é o suficiente para garantir que aquele limite não existe. Ok? Se eu matei a letra A, eu já posso matar, no caso, a letra C. Já vamos argumentar aqui a letra C. Ó. Pelo item A, F não é diferenciável. Por quê? Pois não é contínuo. Certo? Com isso a gente já matou a letra A e a letra B. Agora a gente precisa matar a letra C. Vou colocar a letra C aqui, ó. Aliás, perdão, matamos a letra A e a letra C. Agora eu vou matar a letra B. Calcule as derivadas parciais de f em 0 e 0, caso exista, né? Então eu preciso calcular a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Eu vou usar esses dois itenzinhos aqui, ó. Em relação a x, em relação a y, certo? Isso aqui é pela definição. Então vamos lá. Então, ó, derrom f, derrom x, a derivada de f em relação a x. O que eu preciso saber logo de cara aqui? Por exemplo, f de 0, 0, ou seja, o x está valendo 0, y está valendo 0, ou seja, x é igual a y, eu vou ter que usar 2/3. Certo? Então, bora lá. Limite quando h tende a 0, f de 0 mais h e 0, ou seja, estou trocando x por 0 mais h, ou só por h. Então, onde for x, eu vou trocar por h. Vai ficar h ao quadrado menos 0 ao quadrado, porque eu estou trocando y por 0, dividido por h à terceira, menos 0 à terceira, menos f de 0 e 0, que no caso é 2/3, isso tudo dividido por h.
Eu utilizei a fórmula, né? A derivada parcial. Isso aqui é igual a limite, quando h tende a zero, de h ao quadrado sobre h à terceira, menos 2/3, dividido por h. Isso é igual a limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, menos 2/3, dividido por h. Isso é igual a limite, quando h tende a zero. Resolvendo essa subtração aqui, ó, posso usar aquele borboleta, né? Multiplica cruzado, depois multiplica os denominadores. Então vai ficar 3 menos 2h, dividido por 3h, dividido por h. Divisão de fração, repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então vai ficar limite, quando h tende a zero, de 3 menos 2h, dividido por 3h ao quadrado. Porque isso aqui vai ficar sobre 1. Repita primeiro e multiplico pelo inverso da segunda. Agora repara o seguinte. Qualquer caminho que eu tomar aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, se eu tomar pela esquerda, ou seja, um número negativo, quando eu elevar ao expoente par, vai virar positivo. E se eu pegar a esquerda, vai ficar menos, esse menos também vai dar mais. Então, obviamente, isso aqui vai tender para o mais infinito. Portanto, f de xy, derivada de f de xy em relação a x, é igual a mais infinito, certo? Concluindo que, logo, f de x, xy, não existe. Certo? De maneira análoga, a gente vai fazer a mesma coisa agora em relação a y. Em relação a y, como é que eu faço? Vai ser limite de h tendendo a zero. Agora, eu vou trocar o x por 0 e o y por h. Vai dar a mesma coisa, né? Porque vai ficar, ó, lá em cima é x ao quadrado menos y ao quadrado, x à terceira menos y à terceira. No final vai dar a mesma coisa, porque vai ficar 0 menos h ao quadrado, dividido por 0 menos h ao cubo, menos 2/3, dividido por h. Isso aqui é igual a limite, quando h tende a zero, de menos dividido para menos, esse zero some, menos dividido para menos é mais, vai ficar 1 sobre h, menos 2/3, dividido por h, que é exatamente igual ao outro, limite quando h tende a zero, de, vou até usar a colinha aqui, ó, de 3 menos 2h, dividido por 3h ao quadrado. Isso aqui também vai para mais infinito. Portanto, a derivada de f em relação a y também não existe. E como a letra B a letra C a gente já matou, com isso a gente mata a questão 2. Fechou? Até a próxima, pessoal.